Muito caros amigos, nós estamos aqui agora iniciando outra gravação sobre o céu, ou o paraíso celeste. O paraíso celeste é o céu empíreo, né, que é um céu material, embora de uma matéria que nós não fazemos ideia de que seja, porque na Terra não existe nada comparável a ela. Mas existem também depois vários estágios de visão beatífica. E aí são os vários céus. Então, primeiro, segundo, terceiro. Aí, esses não são transmissíveis, nem por imagens, porque isso é aquilo que cada pessoa vê na própria essência de Deus. Bem, então, hoje nós vamos falar sobre uma série de citações de santos da Igreja, de teólogos que dizem tudo a respeito da veracidade do céu e do que acontece com os justos que vão para o céu. O céu é uma coisa agradável, é uma coisa sem graça. Eu queria lembrar o seguinte, que o progressismo não prega o céu, nem o inferno. E ele incute nas pessoas a ideia de que ninguém vai para o inferno, mas incute também a ideia de que vagamente todo mundo vai para o céu, mas não alimenta na pessoa o desejo do céu. Então, toda a teologia da libertação é uma teologia baseada no material. É preciso dar comida para o pobre. E também há outras correntes dentro da igreja que são puxadas por os pentecostais, que têm uma ilusão de que o céu é um prazer meramente físico e que aqui na Terra ter uma vida mística, religiosa católica, consiste em ter uma vida cheia de impressões vividas em comum e que causam fruições, que causam prazeres físicos. Ora, isso não é assim. O que é o céu? As almas dos justos, que no instante da morte se encontram livres de toda a culpa e pena de pecado, entram no céu. Isso é de fé. Quer dizer, quem nega isso deixa de ser católico. O Papa Bento XII declarou na sua Constituição Dogmática Benedictus Deus de 1336, portanto com caráter infalível, que as almas completamente purificadas entram no céu e contemplam imediatamente a Deus, vendo-o face a face, pois o Deus vivo se lhes manifesta, aberta e imediatamente, de maneira clara e sem véus. As almas, em virtude dessa visão beatífica, são verdadeiramente felizes e têm a vida eterna e eterno descanso. Bom, nós não fazemos ideia do grau de felicidade que se dá nas pessoas quando elas chegam diante de Deus e veem a Deus face a face. Há quem comente que se nós experimentássemos um segundo dessa felicidade, nós não conseguiríamos nos manter vivos até a hora da morte. O Concílio de Florença, ele ensina que as almas dos que morrem sem necessidade de purificação ou depois de realizá-la no purgatório, são imediatamente recebidas no céu e veem claramente a Deus uno e trino, tal como é. Uns, no entanto, preste atenção, com mais perfeição do que outros, conforme a diversidade de merecimentos. Os igualitários, os socialistas e os progressistas julgam que a justiça consiste em dar o mesmo tanto para todo mundo. Está mal definido. A justiça está em dar a cada um o que merece. Assim, os que praticaram mais a virtude na terra serão os mais agraciados no céu. A título de exemplo, se alguém contemplar o mar numa praia, não o vê em toda a sua imensidade e profundidade. Ele vê aquela água muito bonita, muito cristalina ali. Mas é evidente que vê o mar, tal e qual ele é em si mesmo. Quer dizer, é um mar Itacabado.
Apesar de tudo, este exemplo é bastante imperfeito, pois o que contempla o mar desde a praia não vê o mar em toda a sua imensidade. Mas os bem-aventurados do céu veem toda a essência divina, mas sem esgotar a sua infinita cognoscibilidade, isto é, os infinitos modos de conhecer a Deus. É um mistério, as pessoas veem a Deus total, mas não totalmente. Mas elas não conseguem assambarcar tudo quanto é conhecível em Deus. E nós vamos passar, os justos que Nossa Senhora aprover mandar para o céu, levar para o céu, devem passar a eternidade descobrindo coisas novas em Deus, que nunca se esgotam e, na medida que elas se renovam, são sempre motivos de um grandíssimo prazer para os justos que estão diante dele. É como que, se elevados acima do mar, pudessem contemplar todo o mar, mas penetrando na profundidade do mar em grau desigual. Então, a maneira de ver a Deus vai aprimorando ao longo dos séculos, da eternidade, quer dizer, não tem fim jamais. Os eleitos do céu veem a Deus na sua totalidade, mas não totalmente. Imagine um espelhinho em que a gente vê um sol refletido. A gente pode olhar e ver o sol inteiro naquele espelhinho. É assim que nós vemos a Deus no céu. Nós vemos ele inteiro, mas não totalmente. O céu consiste na visão imediata de Deus. Seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal qual é. A escolástica, que era a teologia medieval, a filosofia medieval, insiste no caráter sobrenatural da visão beatífica e exige uma especial iluminação de entendimento. Aqui chamou de lumen gloriae. Quer dizer, para a pessoa ver Deus face a face e compreender, ela tem que receber um dom. E esse dom é a luz da glória, lumen gloriae, que é um dom sobrenatural e habitual do entendimento que capacita o justo para o ato da visão de Deus. Isso está na Suma Teológica. Jesus apresenta a felicidade celeste debaixo de uma imagem de um banquete de bodas. Então é como se fosse uma eternas bodas, uma festa especial, como as bodas de Caná, que não acaba nunca, sempre nova, sempre agradável, sempre que não termina nunca. Qualificando esta bem-aventurança de vida ou vida eterna. Isso está nos Evangelhos. São Mateus. A condição para alcançar a vida eterna e conhecer a Deus e a Cristo, qual é? Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e ao teu enviado Jesus Cristo. Isso está em São João. Aos limpos de coração, lhes promete que verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. São Paulo insiste no caráter misterioso do céu. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem veio à mente do homem o que Deus preparou para os que o amam. Vejo que isso é muito pouco ensinado, por isso as pessoas não têm a apetência do céu. Este assunto de que os limpos de coração verão a Deus, isto como ajudaria a manter a moralidade de um povo? Hoje nós estamos vendo o grau de imoralidade que está se chegando é indescritível. O que dá pena é que tantos pecados são cometidos, mas, sobretudo, as pessoas que se expõem dessa maneira imoral e impura, elas fecham a sua alma para compreender as grandezas de Deus e se voltam exclusivamente para a terra, para o corporal, para o sensual. Bom, São Pio X, no seu catecismo, dizia: o céu é o gozo eterno de Deus, nossa felicidade, e nele a posse de todos os outros bens
sem mal algum. E merece o céu quem é bom, isto é, quem ama e serve fielmente a Deus e morre na sua graça. Quer dizer, quem cumpre os mandamentos da lei de Deus. Uma religião católica sem mandamentos não é católica. Pura e simplesmente não é católica e as pessoas não se salvam. A visão direta de Deus, face a face, tal como é em si mesmo, enche a alma de uma felicidade tão imensa e inarrável que nenhuma mente humana a pode conceber, e da qual, neste mundo, jamais teremos a menor ideia. A felicidade celestial consiste na possessão e gozo fruitivo do bem absoluto e infinito, que é Deus. O bem-aventurado torna-se participante da natureza divina. E é tal essa felicidade que todos os outros prazeres, e que são imensos, são uma gota de água no oceano. É como se a um multimilionário lhe dessem alguns cêntimos, umas pequenas moedinhas. Então vejam, isso como alimentaria o desejo do bem, como alimentaria a esperança de superar as cruzes nessa terra, como alimentaria a coragem de vencer as dificuldades terrenas. Não, só se combate a riqueza, a desigualdade, se prega uma igualdade que é falsa, que jamais se dará, porque Deus não fez os homens iguais, Deus os fez desiguais, porque seus méritos são desiguais, e com isto, se a pessoa não alimentar esses lados do céu, ela vai murchando espiritualmente e vai perdendo o desejo de ser boa e vai se entregando. Daí muita depressão, muito suicídio, que as pessoas perdem aquela esperança de estar com Deus face a face. Pois bem, a felicidade humana, no seu gozo e prazer máximos aqui na Terra, não passam de átomos de felicidade, quando comparados com o universo desses cêntimos que eu falei. E pensemos nos cêntimos, que é possuirmos um corpo glorioso que brilhará mais do que o nosso sol natural. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça, diz São Mateus. Quer dizer, o que tem ouvidos, ouça, quer dizer, quem levar a sério, leve. Quem não quiser levar, é o problema dele. Mas veja bem, cada justo no céu brilhará mais do que o sol. Trocar isso por um prazer animalesco, besta nessa terra, não tem sentido. O corpo dos eleitos brilhará com um resplendor único, uns mais que outros, segundo o grau de glória que tiverem alcançado nesta vida. O dom da claridade, por exemplo, é esse de que o corpo brilhará como um sol, manifestou-o também o Senhor no dia de sua transfiguração, em que os 3 apóstolos lhe viram o rosto mais resplandecente do que o sol. Deve ter sido uma coisa para São Pedro dizer: mestre, façamos aqui 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés, uma para Elias, e fiquemos aqui e não saiamos mais daqui. Relembro que o grau de glória no céu redundará do grau de graça santificante atingido nesta vida, ou, se quisermos, quem mais se pareceu com Cristo na terra, maior participação terá na sua glória no céu. Além disso, os corpos dos eleitos possuirão o dom da agilidade. Então, primeiro foi a claridade, agora a agilidade, em virtude de qual poderão deslocar-se à velocidade do pensamento, a locais remotíssimos, atravessando distâncias fabulosas em um instante. Mas os que põem a sua esperança em Yahvé renovam as suas forças, abrem asas como as águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Isso está em Isaías. Este dote do corpo glorioso
permitirá aos bem-aventurados deslocarem-se sem estar preso às leis da gravidade ou quaisquer outras leis materiais. Voarão, diríamos nós, na nossa linguagem humana, mas voarão de forma perfeitíssima, com completa e total liberdade. Se nós compararmos uma águia, por exemplo, que tem um voo lindíssimo, quão menos é o voo da águia. O deslocamento dessas almas com o dom da agilidade vai ser muito mais bela do que das águias. Depois tem outro dom, que é o dom da sutileza, que será outro dom espantoso que os bem-aventurados possuirão, pois o corpo glorioso dos eleitos estará completamente espiritualizado. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Então, ele vai transpor os sólidos. Ele vai atravessar os sólidos. Significa a espiritualização do corpo glorificado. Existirá um domínio absoluto da alma sobre a matéria. O corpo não oferecerá a menor resistência à alma. Veja só, tudo que a alma quiser, o corpo obedecerá inteiramente. O corpo, que antes era grosseiro e compacto, despirá no céu a mortalidade e tornar-se-á sutil e espiritual, e assim já não precisará de alimentação, ou sono, ou de outras funções animais. A matéria corporal perderá sua pesadez e torpeza, ficando espiritualizada, aptíssima para seguir em tudo os voos ou exigências da alma. Além disso, o corpo dos bem-aventurados será um corpo impassível. Esse dom da impassibilidade impedirá que os corpos sintam qualquer dor, sofrimento ou incômodo. Tanto fogo como frio, em graus absolutos, não terão qualquer efeito sobre o corpo glorioso dos eleitos. Pelo que poderiam literalmente andar no sol sem sofrerem qualquer incômodo com isso. Serão corpos incorruptíveis e, como tal, impassíveis a qualquer dor ou sofrimento. Imagina trocar isso pelo inferno, que loucura que é. Mas, repito, todos esses dotes do corpo glorioso, assim como todos os deleites nos sentidos que os eleitos experimentarão no seu corpo em completo delírio de felicidade e prazer, serão meras sombras com aquela felicidade que advirá da nossa união com a essência divina, que, elevando misteriosamente as nossas faculdades intelectuais, permitir-nos-á contemplar aquele que é o amor e a beleza infinita, o nosso Deus e Pai. É extraordinário. Isso aqui, trocar qualquer coisa por isso é o maior fracasso que se possa imaginar. A felicidade essencial do céu, que brota da visão imediata de Deus, acrescenta-se uma felicidade acidental, procedente do conhecimento natural e amor dos bens criados. É também motivo de felicidade acidental para os bem-aventurados conhecer as obras maravilhosas de Deus, encontrar-se na companhia de Cristo, referente à sua humanidade, da Virgem Maria, dos anjos e santos. Eles estão lá no céu não como objetos em prateleiras. Nosso Senhor diz que aquilo é um reino. Aquilo tem vida social. No céu nós não vamos ficar colocados em prateleiras, em caixas numeradas. Barbaridade. Não tem nada disso. Vai ter vida social. Bom, companhia dos anjos e dos santos, e tornar a encontrar-se com os seres queridos que nós conhecemos aqui na Terra, e com os amigos que se tiveram durante a vida terrena. Mais ainda, com aqueles da história que nós admiramos e que gostaríamos de encontrar com eles, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, e que estejam no céu.
A união da alma com o corpo glorioso, no dia da ressurreição final, significará um aumento acidental de glória celestial. Quer dizer, já o fato da alma reunir com o corpo, vai ser um aumento ainda da glória celestial. Vamos falar agora da eternidade. A felicidade do céu dura por toda a eternidade. Isso é de fé. O Papa Bento XII declarou: uma vez que haja começado neles essa visão intuitiva, nos justos, né? Face a face e esse gozo, subsistirão continuamente neles essa mesma visão e esse mesmo gozo, sem interrupção nem tédio de nenhuma classe, e durará até o juízo final, e desde aí, indefinidamente por toda a eternidade. Espetacular. Jesus compara a recompensa pelas boas obras aos tesouros guardados no céu, aonde não se podem perder. Os justos irão à vida eterna. Agora, vemos através de espelho, de modo obscuro, mas então veremos face a face. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa nos céus. Aí tem todas as citações, tem Coríntios, tem São Mateus. Dai e dar-se-vos-á. Retribuir-se-vos-á uma medida boa, batida, sacudida e transbordante. Quer dizer, Deus recompensará qualquer bem que se fizer. Santo Agostinho acrescenta: como podia falar-se de verdadeira felicidade se faltasse a confiança da duração eterna da mesma? Quer dizer, seria uma contradição. A vontade dos bem-aventurados se encontra de tal modo confirmada no bem por uma íntima união de amor com Deus, que lhes é moralmente impossível afastar-se de Deus pelo pecado. Impecabilidade moral se tem na presença de Deus. Nossa Senhora, que alívio isto. Desigualdade. Isso é muito importante. O grau de felicidade celestial é distinto em cada um dos bem-aventurados, segundo a diversidade dos seus méritos. Isso é de fé. As alegrias do céu não são igualmente intensas para todos os bem-aventurados. Quem aqui na terra amou mais a Deus e o serviu mais fielmente, receberá no céu o amor de Deus em medida mais abundante. Olha só. Jesus nos assegura: o Filho do Homem dará a cada um segundo as suas obras. São Paulo afirma: cada um receberá a sua recompensa conforme o seu trabalho. O que semeia com largura colherá. Então, tudo isso está debaixo do signo do amor de Deus. Se eu fizer muita coisa, mas sem amor de Deus, mas por amor a mim, eu vou fazer isso para depois ter um grande prêmio? Não. Isso não dá certo. Nem dar comida para pobre por amor a si, para os outros acharem que eu sou bonzinho, para os outros verem que esse pobre engordou por minha ajuda. Não. É por amor a Deus, porque aquele pobre é uma alma remida por nosso Senhor Jesus Cristo, é um filho de Deus e por isso eu vou ajudá-lo, por amor a Deus. Jesus fala-nos das muitas moradas que existem na casa do Pai. A Igreja afirma no Decretum Progretis, do Concílio de Florença de 1439. Quando eu vejo uma situação assim, eu fico encantado. Ainda nem tinha nascido o protestantismo. Então, eu repito, a Igreja afirma no Decretum Progretis, do Concílio de Florença de 1439, que as almas dos justos intuem claramente ao Deus trino e uno, tal qual é, ainda que uns com mais perfeição do que outros, segundo a diversidade dos seus merecimentos. Então, uma grande lição, além do amor de Deus, para nos levar a estar junto dele, uma grande lição que contraria o que é mais propalado neste mundo, que é o igualitarismo, é isto, é que no céu há justiça também. Há uma grande misericórdia, mas que não
exclui a justiça. Santo Tomás dizia, justiça sem misericórdia é crueldade, e misericórdia sem justiça dá em catástrofe. Ora, a justiça se expressa em cada um receber aquilo que merece. Por isso, o céu é um paraíso de desigualdades. E a desigualdade forma uma imensa decoração do céu. Ficamos por aqui hoje e que Nossa Senhora se digne a que os que tiverem a paciência de ouvir isto lucrem realmente pela sua vida espiritual e os ajudem a desejar cada vez mais